Fala galera, seguinte, muita gente pergunta se dá para fazer operação estruturada com qualquer tipo de ação. Algumas operações não são possíveis, mas a operação desse vídeo de hoje é possível sim fazer para qualquer ação que você tenha na sua carteira ou que você tenha vontade de comprar, por exemplo. Então, essa operação você pode usar para qualquer ação. Realmente, você pode fazer ela todos os meses de boa, porque você vai conseguir ganhar um dinheiro todos os meses fazendo esse tipo de operação. Então, dito isso, vamos entender qual é a natureza da operação. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: eu estou partindo do pressuposto que você já entende o que é investir em uma ação. O que eu quero dizer com isso? Se você compra uma ação, isso é uma renda variável, né? Não tem nada de renda fixa nisso. Por quê? O preço da ação, ele oscila, né? A ação pode subir ou pode cair. A ação é negociada todo dia no mercado e o preço muda. Isso é a única constante que a gente pode garantir, é que o preço muda, o preço vai mudar da ação. Isso é normal. Se você já entende isso, e você já investe em ações ou já está disposto a começar, já está estudando, entende que o preço da ação vai oscilar, e isso não necessariamente você deve encarar como um prejuízo, porque o preço da ação flutuar não é um prejuízo, você não está assim realizando esse prejuízo, você não está perdendo dinheiro se você comprar uma ação hoje por R$20 e amanhã ela estiver custando 19. Isso não é um prejuízo. Isso é um prejuízo se você for lá e vender, aí você realizou esse prejuízo. Mas as ações, elas são investimentos de médio e longo prazo. Então, quando você decide investir em uma ação, você está olhando para um futuro e não para uma coisa imediata do hoje, do amanhã. E não tem jeito, galera. Todo mundo tem que aprender a investir em renda variável e investir em ações, porque simplesmente a renda fixa no Brasil acabou. Então, com esse último corte que teve da Selic, a gente já está no campo do juros real negativo. O que quer dizer isso? O investimento parado na renda fixa vai render menos do que a inflação. Se rende menos do que a inflação, significa que você está tendo um juros negativo, ou seja, o seu dinheiro está encolhendo. Você está pagando para deixar o seu dinheiro na mão de outra pessoa, seja um banco, uma empresa ou até mesmo do governo. Então você está perdendo para a inflação. Então posso decretar que a renda fixa no Brasil acabou, não vale mais a pena, enquanto o juros estiver tão baixo assim, e todo mundo a partir desse momento é obrigado a aprender a investir em ações. E aí a minha dica é o seguinte: em vez de você aprender a investir só em ações, aprende a investir em ações e aprende a investir em operações estruturadas, operações de renda segura, que aí você consegue todos os meses extrair um rendimento usando as suas ações, às vezes usando só opções, mas usando os seus ativos como garantia. E isso é a base para você ter uma vida financeira saudável. É você aprender a usar os seus ativos para gerar uma renda para você conseguir fazer ele se pagar todos os meses, né? Você conseguir tirar um lucro ali, não só o que o mercado te dá, porque comprar uma ação e ficar sentado nela, né? Segurar uma ação aí, buy and hold pro resto da vida, a ação vai flutuar, vai subir, vai cair, daqui a um bom número de anos você provavelmente vai ter ganho dinheiro com ela sim, né? Ela tende a se valorizar, mas no meio desse caminho você deixou muito dinheiro para trás. Na verdade, você deixou uma fortuna para trás. Muito dinheiro mesmo que você poderia todos os meses ter extraído do mercado fazendo operações que são muito simples. Então, nessa operação de hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar uma estratégia estruturada que também é muito básica. Todo mundo pode fazer ela, que é uma estratégia de você usar a ação, pode ser qualquer ação que você tenha, e vender a opção de compra, vender a call. Ela é chamada de venda coberta, tem vários nomes, né? O principal deles é o de venda coberta. E aí o detalhe é o seguinte: antes de te falar aí sobre essa estratégia, a gente já entendeu, já combinamos aqui que investir em ação, você já entende que é renda variável, que o preço vai flutuar, e a gente não vai encarar essa flutuação do preço da ação
como uma perda. Porque se você não concorda com isso, se você acha que a ação caiu hoje ou amanhã, isso é perda, né? Então você não pode investir em ações. Sinto muito te informar, mas a verdade é essa. Só que você não tem alternativa, porque investir em renda fixa, você está 30 anos atrasado, a renda fixa acabou. Então, se você não pode investir em renda fixa, se você deixar o seu dinheiro parado na poupança, você vai estar perdendo para a inflação. Você está perdendo dinheiro. Se você botar na renda fixa, com juros atual, você está perdendo dinheiro, está perdendo para a inflação. Então, você quer perder dinheiro? Não, então aprende a investir em ações e aprende a extrair renda segura do mercado todo mês, a fazer operações estruturadas da forma correta. Presta atenção, essa operação você tem que ter a ação. Por quê? Se você não tiver ação e vender uma call, uma opção de compra, o perfil é esse aqui, ó. E aí a gente está falando de uma possibilidade de risco infinito, de quebrar, de ruína. Então, vender a opção de compra descoberta, ou seja, vender a opção de compra sem ter a ação, é sim um risco de falência, de ruína, de dever mais dinheiro do que você tinha na corretora. Essa é a única operação que você não deve fazer, que você não pode. É muito diferente de você vender a put a descoberto. Essa eu faço todo mês, é tranquila de fazer. Vender a opção de compra, a de venda, a opção de venda descoberta é tranquilo de fazer. Você não pode fazer é vender a opção de compra descoberta, porque é esse perfil aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de risco e de retorno. Quando você vende a opção de compra a descoberto, né, uma call, o que acontece? Se a ação continuar subindo, aumentando aqui o preço da ação, ó, isso aqui vai para o infinito, o quanto que você está tendo de prejuízo nessa operação. Então essa operação de vender a call a descoberta, nunca faça na sua vida. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso que eu estou falando. É uma coisa muito simples de entender. Você não pode vender a opção de compra sem ter a ação. Entendido isso, agora vamos fazer o desenho da opção, né, da venda coberta. Você tem a ação, você não precisa comprar a ação ali naquela hora. Se você já tem a ação, você já comprou ela antes, você só vai vender a opção referente àquela ação que você tem, é claro, né? Então, se você tem Petrobras, você vai vender a opção de compra da Petrobras. Se você tem Itaúsa, você vai vender a opção de compra da Itaúsa. Se você tem Itaú, né, Itube 3 e Itube 4, você vai vender a call de Itube 3 e Itube 4. E preste atenção porque tem diferença. Opção de ação preferencial e opção de ação ordinária. Então tem essa diferença. Você escolhe, vai lá, pesquisa a opção adequada referente à sua ação. A ação que você possui. Quando você faz isso, você vende essa opção, esse aqui é o desenho, ó. O que quer dizer esse gráfico? Vamos lá. Para cá, a gente vê que o meu lucro ele aumenta. Isso aqui é o lucro, né? Para cá é prejuízo e para cá é o preço da ação. Então, o meu lucro começa a aumentar conforme o preço da ação sobe. E aí ele chega no limite e fica constante. Ele não aumenta mais. Quando eu faço isso, quer dizer o quê? Eu vou ganhar um lucro praticamente que é constante ali, né? Pode ser menor ou posso não ganhar. Mas se eu ganhar, eu vou ganhar um lucro que é uma taxa. É um valor fixo em cima do valor da ação que eu tenho. Então, para ficar mais claro, essa área verde aí é a região de lucro. E também, né, essa aqui é a região de prejuízo, só que eu vou chamar de prejuízo virtual. Porque é aquela conversa que a gente já teve, que o prejuízo aqui não é em relação à opção, né? Muito pelo contrário. Se você vender uma opção de compra, você vendeu uma call. Vou até anotar aqui, ó, venda da call. Se você vendeu a call, que é a opção de compra,
e a ação caiu, ela andou para trás a ação, aquela opção de compra, ela não vai ser exercida e ela vai virar pó. Você vendeu, ela vai a zero, você embolsa 100% do lucro que você teve na venda. Então, em relação à operação estruturada, você não teve prejuízo nenhum. Qual é o prejuízo virtual dessa estratégia? É a variação do preço da ação, mas a gente já combinou antes que isso aqui eu não encaro como prejuízo, porque se eu encaro como prejuízo o preço da ação oscilar, ora, eu não posso investir em ações, porque é simplesmente impossível controlar o preço da ação. Ele pode subir ou pode cair. Então, eu posso ter uma taxa todos os meses, eu ganho essa taxa. Por que todos os meses? Porque eu vou vender, aí vai acabar a validade dessa opção, se ela não for exercida vira pó, eu fiquei com lucro. Se a ação subir, eu tenho a decisão, eu entrego a ação e realizo o lucro, porque eu estou vendendo a opção de compra, e isso é importante. O preço de exercício que eu vou vender essa opção de compra tem que ser sempre maior que o preço que eu paguei pela ação. Não importa se eu paguei há muito tempo atrás. Então, por exemplo, se eu paguei R$15 na ação, eu estou vendendo a opção, hoje a ação está R$20, eu estou vendendo a opção do 21. Se eu entregar as ações por R$21, ora, eu comprei por 15, eu estou realizando um lucro aí maravilhoso. Então, entende que se eu vender sempre a opção de compra acima do preço que eu paguei, né, pela ação, e eu for exercido, eu entregar as ações, eu simplesmente estou realizando um lucro na ação. Se a ação ficar aqui no meio, né, nem cair muito ou cair, né, mais aqui, o que vai acontecer? A opção vai virar pó. Qualquer valor que ela ficar abaixo do preço de exercício da opção, a opção vira pó. O que é virar pó? Ela vai a zero e eu embolso 100% do lucro que eu vendi a opção. Então é sempre o melhor caso esse, porque aí eu fico com o lucro todo. Não tem que fazer rolagem, não tem que entregar ação, tudo bem com isso. E aí eu repito, por isso que eu digo que você pode fazer todos os meses essa operação. Aí eu repito a operação e vou fazendo isso. Enquanto eu tenho ação para dar de garantia, eu repito essa operação. Então essa é a beleza desse tipo de estratégia. E aí a gente vê uma coisa também que é interessante. Essa altura aqui, que é o que determina a quantidade de lucro que eu estou tendo, ela tem a ver com o preço que eu vendi a opção de compra. Então, nos dias atuais aí, e falando de Petrobras, eu vou conseguir uns 80 centavos. Historicamente, sempre dá aí R$1 e pouco, 90 centavos em relação à volatilidade. Então, isso vai mudando de tempos em tempos. Mas a opção de compra hoje, a gente está conseguindo aí uns 90, 80 centavos, vendendo a uma distância assim, de R$1 para cima do preço atual da ação. Não é nem o preço que você pagou. É claro que se você ainda não tem ação e você quer montar essa operação aqui, você vai ter que comprar a ação pelo preço que ela está agora e vender a opção R$1, R$1,50 para cima, R$2 para cima, a distância que você achar um equilíbrio legal entre... Porque quanto mais para cima a opção de compra tá, menos ela vale, né? Então você vai ter que achar um equilíbrio entre a distância dessa opção de compra e o lucro que ela está te dando na venda ali dessa opção de compra. Agora, se você já tem a ação a preços antigos, você pode vender a opção de compra para ter uma taxa maior? Pode, só que aí se você vender ela abaixo do preço que ela já está no mercado, por exemplo, você comprou a ação há meses atrás por 15, a ação está 20, você quer vender a do 18 para pegar R$2 de lucro. Não é bom fazer isso, por quê? Obviamente, você vai ganhar esse mês, só que no final, essa opção, se a ação se mantiver, a não ser que você tenha um palpite que a ação vai cair, mas se ela se mantiver acima do 18, você vai ter que entregar a ação pelo 18. Se é isso que você quer, se você quer realizar esse lucro na ação, tá tudo bem com isso, você ganha nas duas pontas. Então é isso, é uma operação muito simples que você pode fazer uma vez por mês, vendendo essa opção de compra. Tem que saber escolher, né? Tem que escolher uma distância legal, tem que entender que se a ação cair, faz parte do jogo, só que isso não tem a ver com essa estratégia específica. Tem a ver com a sua decisão de investimento na ação anteriormente. Por que você entrou na ação? Então essa estratégia a gente usa para ser pago por ter ações. Você está sendo compensado por ter ações. Mas por que você entrou naquela ação? Você entrou porque você acreditava que ela ia se valorizar?
você entrou para montar uma carteira de dividendos, é um motivo muito bom fazer isso. Você entrou porque você quer fazer uma operação naquela ação, esperando uma valorização rápida ali de 2 meses. Então, os motivos pelos quais você entrou na ação são distintos do motivo pelo qual você vende, né, a opção de compra para remunerar essa ação. Você só está fazendo essa operação de venda da opção de compra porque você já tinha anteriormente a ação. Né? Não faz muito sentido você comprar a ação só para poder vender a opção de compra. A não ser que você, de fato, tenha um motivo plausível para estar naquela ação. Se você quer ficar com ela a longo prazo. Então é essa a linha de raciocínio. Simples assim e dá para fazer todos os meses. E é uma operação que você pode fazer para qualquer ação que você tenha, para todas as ações da sua carteira. Se você tem uma carteira de ações, e se você não tem, eu sugiro que comece a procurar ter, porque renda fixa, como eu já disse, acabou, não tem mais, não vale mais a pena, juros real negativo, então você vai ter que ir para as ações, não tem jeito, vai ter que aprender a fazer isso. E essa aqui é uma ótima forma de você extrair um dinheiro todos os meses do mercado e de uma forma muito fácil, muito simples, muito tranquila. Então deixa aí o seu comentário sobre o que você entendeu, o que você não entendeu, uma sugestão de pauta aí para os próximos vídeos. Deixa o seu like se foi legal para você e principalmente compartilha aí esse vídeo com o maior número de pessoas que você possa para poder levar esse conhecimento e ajudar também o canal a crescer. Se você não entende muito ainda de ações e opções, quer entender, quer aprender como extrair dinheiro do mercado todo mês, como ter uma renda segura, como ter uma remuneração, eu tenho um curso gratuito que te ensino isso. Te pego do zero, te dou o beabá ali das opções de compra e de venda, como fazer as primeiras operações, como montar uma operação estruturada chamada trava de calendário, tudo isso de graça. Então vai lá, o link está aqui na descrição do vídeo, coloca o seu melhor e-mail para você receber o login e a senha e você poder fazer esse curso. E eu te espero aqui no próximo vídeo, nos próximos conteúdos. Um grande abraço.